Oi, pessoas! Hoje eu vim falar sobre livros de bruxaria. Gente, a minha câmera, que na verdade o meu tripé, ele tá quebrando. E aí eu tive que organizar ele aqui, então eu tô me sentindo baixando assim pra conseguir falar. Eu espero que isso não atrapalhe tanto. Mas é isso, gente. O tripé tá quebrando e a gente tem que se virar. Nos últimos dias, lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, né, Della Parma, eu abri uma caixinha e a primeira pergunta foi uma pessoa pedindo pra eu mostrar os meus livros de bruxaria, fazer uma tour por eles. E assim, algumas ressalvas enquanto a isso. Eu sou praticante de bruxaria tradicional. E no Brasil a gente tem um, no máximo uns dois ou três livros, mas especialmente um livro traduzido de bruxaria tradicional. Eu também pratico bruxaria folclórica, então, obviamente, esses livros a gente não encontra com facilidade. Então, muito do que eu mostrar aqui são livros necessariamente de bruxaria, mas são livros que fazem parte da minha bruxaria tradicional e folclórica, e eu vou explicar o porquê. Eu tenho alguns outros livros aqui, a maioria são livros da minha tradição, eu sou iniciado na tradição Fairy, faço parte da tradição Reclaiming, então eu tenho bastante livros dessas duas tradições, porque, né, são os meus caminhos mágicos. Então eu separei aqui algumas coisas bem diferentes, eu vou mostrando pra vocês. Eu vou começar com os meus livros do Kindle e vou explicar pra vocês como que eu uso eles e o que eu trabalho com eles. O primeiro é o Betwixt and Between. Nossa, vai ser bem ruizinho mostrar com esse negócio brilhando aqui. Mas enfim, ele é um livro do Storm Wolf, é um livro sobre Fairy e é um livro, um dos principais aí que tem sobre Fairy. Não é meu favorito sobre Fairy, sobre a minha tradição, mas é um livro bastante legal, bastante interessante. Eu gosto do jeito que o Storm ele coloca o lore da minha tradição em livros dele, assim. Então tem esse e tem mais um que também é... Esse sim é um livro que eu gosto bastante, que é o Fairy Witchcraft. Na verdade, o Forbidden Mysteries of Fairy Witchcraft, né? Traduzindo seria os segredos esquecidos, é isso? Os segredos esquecidos da tradição Fairy, uma coisa assim. E ele é um livro que eu gosto bastante, bastante, bastante. Que é esse livro aqui, os Forbidden Mysteries of Fairy Witchcraft. Esse livro aqui é um livro onde ele trata mais a relação das fadas enquanto seres realmente complicados de se lidar e seres ligados ao submundo, seres ligados a algo mais selvagem e mais perigoso de se trabalhar. Então aqui ele vai falar do trabalho com as fadas partindo desse princípio que é o princípio que eu acredito também, né? Eu também acho que o trabalho com as fadas não é esse glamour todo que as pessoas acham que é. Para mim, elas são seres que são bem mais complicadas de se trabalhar, que exigem um pouco mais de técnica, de experiência e também de cuidado, com o cuidado delas, assim, com o culto a elas e com o trabalho com elas. Então, esse é um livro que eu gosto bastante, ele traz bastante feitiço, bastante coisa nesse sentido, sobre o trabalho com as fadas. E aí eu tenho outros livros aqui, eu tenho mais um escrito por um iniciado Fairy, mas ele também é da Reclaiming, que é o Guy Parma. Muita gente conhece o Guy Parma pelos outros livros dele. E ele tem um livro que eu gosto bastante, confesso que eu não li ele inteiro, eu li alguns trechos dele, que é o Ecstatic Witchcraft, né, a bruxaria estática. Esse livro aqui, gente, deveria ter em português. Na verdade, todos aqui deveriam ter em português. Mas esse livro aqui, o Fio, o Guy de Parma, ele vai trabalhar muito a questão do transe dentro da bruxaria. Ele vai falar de transe, ele vai falar de processos de possessão, técnicas de transe. E esse é um livro que vai tratar literalmente de uma bruxaria mais estática, uma bruxaria que parte desse lugar do transe, desse lugar da possessão mesmo. Então é um livro que eu gosto muito, muito, muito. Ecstatic Witchcraft. E aí eu tenho outro aqui no meu Kindle que começa a entrar bastante na parte de folk magic. Esse é o melhor livro pra mim sobre feitiçaria popular e bruxaria italiana, que é o Italian Folk Magic da Rose Kitchen. E esse daqui ele foi recomendado por um amigo meu que também pratica bruxaria italiana, também vem de uma família italiana. E esse daqui, gente, ele é o melhor livro, assim. Ela é basicamente um diário dela, é como se fosse um livro de receitas dessa mulher, onde ela coloca bastante da experiência dela com a bruxaria italiana. Ela é de família italiana. E ela coloca ali coisas da família, trechos da família, experiências, explica bastante da coisa da feitiçaria, amuletos, enfim. Ele é um dos melhores livros pra mim sobre folk magic, especialmente folk magic italiana, assim.
porque ele traz bastante dessa inspiração pra gente de como a gente pode trabalhar com essas coisas. E eu acho que do meu Kindle são esses os livros que eu tenho aqui. Eu já li outros também que são bastante importantes pra mim. Tem um que eu não tenho físico, mas eu achei ele no sebo esses dias por R$ 100 e eu tô doido pra chegar, que é o Evolutionary Witchcraft, da Thorne. É um dos meus livros favoritos, eu acho que é o meu livro favorito. E é o livro que eu sempre consultei dentro da féria, assim. É um livro que ele é muito importante na minha prática. E eu tive a chance e a oportunidade de achar ele num preço ótimo na estante virtual e ainda vem com uma assinatura da Thorne. Eu fiquei muito feliz, gente. Tô compartilhando aqui com vocês. Então, do Kindle são esses. E aí eu vou pros físicos. Eu vou começar pelos livros da Fairy, porque já como eu mostrei alguns ali no Kindle, tem o Etheric Anatomy, um livro do Victor Anderson sobre as três almas, na verdade do Victor e da Cora, porque depois aqui a Cora ela abre a segunda parte do livro, que é sobre as três almas e a viagem fora do corpo, né? A projeção astral, o voo da alma. Então é metade do livro coisas do Victor e a outra metade coisinhas da Cora. Eu prefiro a escrita da Cora, não que o Victor escreva mal, eu amo a escrita do Victor também, mas o Victor, ele é muito poético, assim, ele é muito, muito poético. E a Cora é como se fosse uma crônica, parece que ela tá do seu lado, contando coisas, eu amo isso. Então, a Cora tem um lugarzinho no meu coração. E falando nela, tem o 50 Years of Fairy Tradition, um livro bem curtinho, que assim, não tem nem capítulo, é uma coisada só. E ela vai discorrer sobre o surgimento da tradição fairy, ela vai falar da evolução disso, assim, de como eles começaram. Enfim, ele é um livro, acho que, para quem é iniciado mesmo, não acho que é um livro, assim, importante para quem é fora da fairy, porque é mais um livro sobre história da fairy, sobre a relação dos iniciados com essa tradição, como ela cresce, como surgiram alguns nomes, enfim. Eu acho que isso daqui é muito mais importante para quem treina na fairy ou para quem é iniciado nela. Mas um da Cora que eu tenho, e esse eu não tenho como ter ele fisicamente ou em PDF, porque ele não é mais publicado, não encontrei ele de forma alguma, que é o Kitchen Witch. Então o que eu fiz? Eu imprimi, porque esse daqui eu queria ter em mãos, então eu imprimi ele. E ele é um livro basicamente também de receitas da Cora, e é um livro que ela fala sobre a vida dela, sobre como ela começou na bruxaria. Tem uma parte de memórias, tem uma parte de receita, tem parte também das questões folclóricas da família dela, porque a Cora, ela herdou muita coisa folcloricamente da família, de práticas e coisas assim, então tem muita coisa nesse sentido, para remover dores, para chamar as chuvas, para diminuir a temperatura e chamar a chuva, para fazer o vento soprar, para trazer dinheiro, para trazer aquilo que foi perdido, enfim. Esse é um dos meus livros que eu amo e a Cora, ela tem uma poesia muito linda também, assim. Então, é aquela coisa, parece que ela tá do seu lado te contando uma história. Eu li esse livro fazendo uma oferenda para ela e tomando um chazinho, e foi uma das coisas mais incríveis que eu passei, assim, em questão de leitura. E aí tem dois livros da minha linhagem da Fairy, que é a Dusty Bunnies, escritos pela Valerie Walker, a fundadora da Dusty Bunnies, que é o livro onde ela coloca o treinamento dela. Isso daqui você não encontra. E também um livro de desenhos dela, para você pintar e colorir. Isso daqui é mais uma questão emotiva mesmo, afetiva, sabe? Porque eu não pinto, eu não faço nada. Eu deixo ele aqui como uma memória mesmo do trabalho da Vi. E é isso. A Vi, ela fez a passagem dela pro outro mundo assim que eu entrei no treinamento. Então, eu guardo isso daqui com muito carinho e muito amor. E, obviamente, esse outro aqui do treinamento é onde eu consulto bastante da minha prática. Agora eu vou entrar em livros de bruxaria de forma geral. Eu vou começar com o livro do meu amigo, obviamente, o Matheus Cabot, que é o Bruxaria em Poesia, onde ele coloca poesia sobre bruxaria, sobre divindade, sobre o trabalho dele com os seres mágicos, sobre deusas, enfim. Eu vou abrir um aqui, vou ler como um oráculo pra gente. Desnudo, peito em chama. O peito em chama declama a ti, ó rainha da noite, minha mais pura verdade, o que me envergonha e a mim honra, honra a ti. Do céu ao submundo, desnudo, desnudo-me de toda façanha, e a ti me apresento, só, na calada da noite,
na encruzilhada da vida, noite e dia. Pegue a minha mão e me mostre a saída. Então é um livro de bruxaria muito bem feito, sabe? Muito bem editado, muito bem diagramado, e é sobre poesias, de como ele se relaciona com a bruxaria dele, assim. Então, Bruxaria em Poesia, do Matheus Cabot, um livro maravilhoso, muito bonitinho, e eu tenho muito carinho pelo Matheus. Ele é da minha tradição também, da tradição Reclaiming, então é um irmão de tradição que eu tenho muito amor e muito carinho. Entrando nessa coisa da Reclaiming, eu tenho esse daqui, o 12 White Swans, e escrito pela Starhawk, pela Hilary Valentin. Nunca sei como falar o sobrenome dela. Mas esse é um livro sobre os Witch Camps. Por quê? Porque dentro da Reclaiming existe um evento chamado Witch Camp, que é um evento onde as pessoas elas vão para um acampamento no meio do mato e elas passam dias lá praticando bruxaria. E geralmente, nesses witch camps, existem 3 caminhos. O caminho dos elementos, o caminho interno e o caminho externo. O caminho dos elementos é para quem está entrando na Reclaiming e quer aprender a forma como a Reclaiming pratica magia. Então vai aprender magia com os 5 elementos, coisas assim. Aprender como a gente faz círculo, processo de transe, todas essas coisas mais básicas, entre aspas. O caminho de dentro é um caminho mais pautado em transe e um caminho mais pautado em meditação, um caminho mais pautado em autoconhecimento, assim. É onde geralmente se faz muitas jornadas e voos da alma, coisas do tipo. E o caminho externo é um caminho que debate muito questões ativistas. Então, as pessoas que vão no Witchcamp, geralmente elas escolhem um desses caminhos para fazer. E esse é um livro onde ela coloca basicamente um esquema de todo um Witchcamp, dos 3 caminhos em um só, com muitos exercícios, e ela norteia todos eles a partir do conto de fadas dos cisnes selvagens. E dentro da Reclaiming, essa coisa dos contos de fadas são muito importante, assim, a gente faz muito processo de transe com eles, a gente entende eles como algo muito sagrado e muito forte. Então esse é um livro onde ela coloca bastante essas questões, assim, bastante... é literalmente um witch camp todo escrito, quase como se fosse um planejamento de aula de um witch camp. E aí eu também tenho da Starhawk o famoso clássico Dança Cósmica das Feiticeiras, da última edição que saiu pela editora Pensamento. E esse daqui ele é um livro extremamente importante para a bruxaria, de forma geral, mas é um livro ali que saiu no ápice ali dos anos 80, mais ou menos, que pegou bastante aquela onda New Age e tal. E ele é um livro sobre um coven que a Starhawk teve, que fazia práticas Fairy. A Starhawk já era iniciada na Fairy quando ela escreveu esse livro, ou ela estava prestes a se iniciar, agora eu não tenho certeza. Mas ela era um coven onde eles praticavam bastante da tradição Fairy e estava começando a surgir a tradição Reclaiming, que ela fundou junto com outras pessoas. Então, esse livro aqui, ele, pra mim, ele foi muito gostoso porque eu li ele muitas vezes, foi o primeiro livro de bruxaria que eu li. É o livro que eu sempre recomendo, porque ele vai falar de todos os assuntos importantes para quem quer construir uma prática de bruxaria. E ele também tem muito, muito, muito exercício. E aí, foi muito gostoso a última vez que eu li, porque da última vez que eu li eu já havia sido iniciado na féria. Então eu li como se fosse um álbum de família. Porque eu fui reconhecendo os nomes, fui reconhecendo as técnicas. Então eu tenho um carinho muito, muito, muito especial por esse livro aqui. Ele é realmente um dos livros mais importantes da minha caminhada enquanto uma pessoa que pratica bruxaria. Tem o Bruxa Psíquica, do Matt Haring. Eu achei bastante curioso eles publicarem o Matt aqui no Brasil. Gostei, porque é um autor diferente, sai um pouco da mesmice da coisa da Wicca, que todo mundo já está cansado. E ele é um livro de práticas psíquicas, de desenvolver dons psíquicos, assim. Tem umas coisas meio boba, aqui confesso, tem uns exercícios que eu falo, gente, de onde ele tirou? Parece que tá enchendo linguiça, mas tem muito exercício legal. O Matt, ele é casado com um iniciado Fairy, então aqui tem algumas coisinhas, eu ia falar bastante, mas não é não. Tem algumas coisinhas que são totalmente pegadas da Fairy, assim, inspiradas na Fairy, especialmente a questão das 3 almas. Tá presente aqui, eu trabalho com as 3 almas, e é um livro de exercício e práticas psíquicas mesmo. Eu tenho o Pagan Anarchism, que é um livro mais de paganismo, assim, e de falar de como o paganismo e o anarquismo se relacionam, como os mitos eles trazem questões anárquicas, assim, de apoio mútuo e
Enfim, práticas mais políticas mesmo em torno dos mitos e das coisas pagãs. É um livro que eu gosto bastante, eu adoro essa capa. E é um livro de uma editora da Gods and Radicals que eles só publicam livros nessa temática, entre bruxaria, paganismo e política. Depois eu vou ter A Semente da Bétula, um livro do Marcelo Pasqualin, que é um livro sobre prática brigidina do druidismo. E esse é um livro muito gostoso, que vai falar bastante assim do trabalho com Brigitte mesmo, sabe? De como você construir uma relação com Brigitte, que é uma das deusas que eu tenho muito carinho. A minha bonequinha de Brigitte está aqui. E, enfim, é um livro muito gostoso de ler, assim. Um livro bastante interessante, assim. Que você lê muito rápido e aquele livrinho gostoso para ler na tarde, numa tarde chuvosa, com uma velinha acesa. Enfim, A Semente da Bétula. Eu só não gosto muito dessa capa, gente. Parece livro de botânica, né? Depois eu vou ter o hino homérico Apolo. Isso daqui não é muito de bruxaria, mas para quem gosta dessa divindade, para quem tem contato com Apolo, ele para mim é um livro essencial, que é um estudo mais acadêmico sobre o hino homérico, né? Os hinos homéricos a Apolo. Apolo foi uma divindade muito importante para mim. O bonito tá aqui, ó. Foi muito importante para mim. Quase me tornei sacerdote dele. Dionísio me pescou antes, mas ainda assim tenho um carinho. Depois eu tenho Mitologia Piaga, do Rafael Noleto. Esse é um livro da pesquisa do Rafael e da prática do Rafael lá no Vila Pagã, no Piauí. E ele é basicamente um guia de como você pode trabalhar com os espíritos folclóricos lá do Piauí. Então, tem vários espíritos de lá, chupa-cabra, chupa-chupa, cigana esperança. E aí eles vêm geralmente com desenho, com sigilo e explicam um pouco como que você pode trabalhar com eles. Esse livro aqui ele é mais como uma inspiração para mim mesmo, de como eu posso trabalhar com os espíritos da minha própria terra, assim. Mas é um livro bastante interessante de se ler. E por último, nessa coisa de bruxaria e feitiçaria, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, um livro escrito pela Laura, uma historiadora. E esse é um livro sobre a prática de feitiçaria no Brasil colonial. Então é onde eu começo a pesquisar a questão da magia folclórica, assim, da bruxaria folclórica, sabe? Não tanto bruxaria, mas feitiçaria mesmo. De como eu consigo ir olhando para minha terra. E aqui entra muito uma coisa de deixar um pouco de lado os livros de bruxaria para entrar em um aspecto mais antropológico, folclórico, porque é nesses lugares que você geralmente encontra coisas que nutrem uma bruxaria folclórica e tradicional. Agora que na verdade está surgindo bastante livro sobre bruxaria tradicional, tem um que eu amo de paixão, que é o meu favorito de bruxaria tradicional, que eu não tenho, que é o A Deed Without a Name, vou deixar a capa aqui. E esse é um dos livros mais fantásticos e interessantes e bons que eu li. O Lee Morgan, ele é muito, muito foda no que faz. Então recomendo esse livro também. E aí a gente entra em uma coisa aqui que são desses livros realmente que não são de bruxaria, mas que são importantes para mim, enquanto uma bruxa folclórica. Eu vou começar com os Irmãos Grimm. Como eu falei, os contos de fadas eles são importantes dentro da minha bruxaria. E eles trazem bastantes aspectos assim de processos mágicos mesmo, processos de transe. Também a relação com os feéricos, né? Os contos de fada explicam bastante dessa relação. E contos de fada, gente, nada mais é do que tradição oral. É uma tradição oral que foi escrita. Da mesma forma que a gente pegar um livro de folclore do Brasil. Então aqui tem muitos seres, muitos seres interessantes, assim, que a gente já encontrou algumas vezes dentro de alguns transes de bruxaria, ou que a gente tem alguma familiaridade, assim. Então, os contos de fadas são importantes. Eu aconselho vocês a pesquisarem, especialmente os contos de fadas originais, assim, sem tanta influência moderna. Dicionário do Folclore Brasileiro, onde eu pesquiso, obviamente, folclore, de um ponto de vista mais geralzão. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou consultar aqui. Do Cascudo também tem o Meleagro, que é um estudo de catimbó aqui no Brasil. Ele é um livro realmente bem de feitiçaria, assim, sabe? Bem de macumba mesmo, ó. Oração do Meio-Dia, Oração das Estrelas, Oração do Rio Jordão, A Força do Credo, Oração da Cabra Preta, o uso de hortelã, jalapa, jurema, batata de purga, catuaba, enfim. Ele é um livro que vai falar sobre o trabalho do catimbó antigamente. Muito antes ainda de virar jurema, sabe? Muito no começo, assim.
Então ele é um livro bastante interessante. Vai falar de alguns encantados, alguns mestres e mestras do catimbó. Vai falar também sobre práticas de feitiçaria, como o envoltamento, enfim. É um livro que eu acho interessante, tem umas rezas bem bonitas aqui. Depois tem o Superstição no Brasil, do Câmara Cascudo. Essa edição aqui é uma edição que tem 3 livros dentro. Tem Anubis e Outros Ensaios, que é um livro onde o Cascudo vai falar sobre processos de folclore em volta da morte. Tem o Superstição e Costumes, que vai falar sobre superstição e crendices. E tem o Religião no Povo, que vai falar mais da relação do povo com santos, com Deus e enfim. Então é um livro que eu pego bastante assim do conteúdo, sabe? Sei lá. Vou ler um pouquinho aqui do índice para vocês da Superstição e Costumes. A Bruxa, a Tesoura Aberta, A Defesa Mágica do Espelho, o Andar em Roda, Cabelo Solto, Ferradura, 13 Pessoas à Mesa, enfim, tem outras coisas também. Posições para orar. E aí no Religião do Povo tem coisas interessantes como Recados aos Mortos, Horas Abertas, Oração Circular, A Hora do Meio-Dia, Com o Diabo no Corpo, Rogar Pragas. Enfim, o Cascudo ele tem uma pesquisa muito extensa sobre folclore, ele é um dos maiores folcloristas que tivemos. Então, uma bruxa folclórica do Brasil que quer estudar folclore, tem que ter ali um livrinho do Câmara Cascudo para nortear um pouco da pesquisa. E eu vou mostrar mais 2 livros dele. O Tradição Ciência do Povo. Esse é um livro bem fininho, mas é um livro que o Cascudo vai falar de como o ser humano lida com os 4 elementos. Então ele é um livro bastante interessante, assim, porque vai mostrar a botânica, vai mostrar a meteorologia tradicional no sertão, como as pessoas previam chuva, como elas chamavam a chuva também. Vai falar sobre o morto, mais uma vez, vai falar sobre os 4 elementos, e ele também vai explicar como que ele pesquisa a superstição. Então, para mim, que pesquiso folclore, isso daqui é bastante importante. E aí as pessoas me perguntam onde que eu leio, onde eu consulto sobre os seres folclóricos, e eu uso esse daqui, Geografia dos Mitos Brasileiros, do Cascudo também. Esse é um livro que ele vai falar sobre alguns seres de cada região do Brasil, especialmente de cada estado, às vezes. E ele literalmente estuda e pesquisa o ser. Então aqui, por exemplo, ó, Jurupari. E aí ele vai colocar várias e várias páginas onde ele vai explicar sobre o Jurupari. Onde, o que ele é, de onde veio, para onde foi, o que come, o que faz. E aí, no final, ele também coloca alguns causos, alguns relatos das pessoas. E o livro é assim, ele vai passar por vários e vários e vários seres. E lobisomem, cuca, chibamba, cabra-cabriolas, bruxas, alma de gato, curacanga, o gogó de sola, juruti-pepena, enfim, muitos e muitos seres pra gente pesquisar e ficar sabendo. E um que não tem muito nada a ver com bruxaria, mas que é um dos meus livros favoritos da vida, e que me inspira nesse processo de olhar para a terra, nesse processo de olhar para o chão que eu piso, nesse processo de reconhecer a minha bruxaria brasileira, é O Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas. Esse não é um livro sobre na verdade é um livro sobre folclore, porque vai falar do folclore das ruas, especialmente do Rio de Janeiro. Seres e pessoas e personagens da rua, como pombagiras, malandros, vendedores de pipoca, crianças brincando, escolas de samba, enfim. Mas esse é um livro que ensina a gente a olhar ao nosso redor. Ele é um livro que ensina a gente, talvez, o propósito daquele exercício da árvore da vida, de você se centrar na terra. E ele é um livro que me toca demais. Eu acabei abrindo aqui sem querer, em uma página que tem a minha citação favorita. E eu vou ler ela pra vocês, porque se eu abrir aqui, né, e é a minha favorita, eu achei isso bonito, um sinal. Em um momento em que o Brasil dá a impressão de se desmanchar num mar de ódio, pode parecer maluquice escrever sobre pipas. Não acho. Soltar pipa, jogar porrinha, fazer churrasco na esquina, sambar, jogar futebol, ir à missa, bater palmas no terreiro, macerar as plantas que curam, benzer quebranto,
Intuir as chuvas, lembrar os mortos, ler os livros, desfilar na avenida, temperar o feijão, são formas de construir sociabilidades mundanas capazes de dar sentido à vida, reverenciar o tempo e instaurar a humanidade no meio da furiosa desumanização que nos assalta. Então esse livro ele é muito mais desse lugar. Ele é de um lugar onde a gente aprende a olhar para as ruas e olhar para a nossa terra. E enfim, eu amo, amo, amo esse livro. Vou ler mais um trecho aqui para vocês sobre Pombagira. Pombagira, sabe exatamente o que faz com o corpo. Tudo aquilo que quiser fazer. Nós, que na maioria das vezes somos ensinados a ver o corpo, o signo do pecado. É que não temos mais a vaga ideia sobre como lidar com ele. As pombagiras gargalham para as nossas limitações enquanto dançam nas ruas. E é isso, gente. O Corpo Encantado das Ruas. O Luiz Antônio Simas, ele tem outros livros e super, super interessantes para quem pratica bruxaria. Ele tem um sobre santos de casa, sobre crendices de casa, que eu ainda não li. Tá muito na minha lista. Aceito de presente, inclusive de Natal. Mas ele tem outros livros que tem muito dessa temática, né? Da macumba, dos espíritos da macumba aqui no Brasil, da macumba carioca especificamente. Então, tem muita dessa coisa da religiosidade popular. Então, recomendo demais os livros do Luiz Antônio Simas. E recomendo também que sigam ele é um poeta fantástico, assim. Ele coloca músicas lá no Instagram que ele cria, marchinhas e sambas, e é fantástico, gente. O trabalho dele é incrível. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele tá reescrevendo o dicionário de folclore brasileiro para atualizar ele. Então, assim, esse cara é foda, esse cara merece a nossa atenção e ele merece que a gente esteja de olho nele, assim, no trabalho dele. Então é isso. Os outros livros que eu poderia falar são livros que tá em PDF no meu computador, então não acho tão interessante. E se você não me segue lá no Instagram ainda, me siga na Idela Parma. Se você deseja fazer uma leitura de tarô, de oráculo de ossos ou de astrologia tradicional, é só me enviar um e-mail ou uma mensagenzinha lá no Instagram que a gente combina e marca. Um grande beijo e até o próximo vídeo.